Rapaziada, o que acontece com o Vasco? O Vasco não consegue se impor em casa, não consegue se impor jogando em São Januário. O que tá acontecendo com o Vascão, Fernando Diniz? O Vasco perdeu hoje pro Corinthians 3-2. O Corinthians dominou o jogo. Não vou falar que o jogo foi fácil, mas o Corinthians estava sem as suas peças principais ali, sem o Memphis, sem o Yuri Alberto. O Garro entrou no segundo tempo. O Vasco não conseguiu ser predominante, não conseguiu se impor dentro de casa. Tomou um gol ali no primeiro tempo do Maicon. Maicon é volante, mas toda hora essa jogada era a mesma jogada. Eles viravam a bola pro Matheus Bidu. O Matheus Bidu tocava para a entrada da área ali, nas costas dos volantes do Vasco, e sempre via alguém para finalizar. O primeiro gol foi assim, o Maicon entrou, finalizou de canhota, fez o gol. Depois teve uma jogada igual, que quase saiu o gol do Breno Bidon, que ele chutou, o zagueiro do Vasco conseguiu chegar, que foi um lance que o jogador do Corinthians chutou, a mesma jogada, a bola no Bidu, Matheus Bidu lá na esquerda, lá na lateral esquerda, tocava para a entrada da área, vinha alguém do Corinthians, chegava para finalizar. Segundo tempo entrou o Verratti, que também outra coisa que eu não concordo, o Verratti ser reserva. Vou falar uma coisa aqui que alguns torcedores do Vasco não vão gostar, mas para mim, quem tem que ser banco nesse time é o Coutinho, que o Coutinho não está performando para ele ser titular e Verratti ser banco. E o David, para mim, está sendo mais importante ali na recomposição, na criação de jogada, né? Ou atacando os espaços na hora certa, recompondo, do que o Felipe Coutinho. Então tem que começar a rever essa situação aí, porque meu ponto de vista, só o nome não vai ter vaga cativa no time, né? Não é porque que ele é um ídolo do clube que ele não está performando para ser titular e o Verratti ser reserva. O Verratti entrou, já deu um trabalho ali a zaga do Corinthians, teve o pênalti, ele fez o gol do pênalti, o Vasco chegou a empatar, mas logo em seguida, de novo, a mesma jogada na esquerda, bola tocada pro Garro, o Garro chutou, o goleiro, o Léo Jardim, defendeu, a bola sobrou lá na direita pro Mateuzinho, que foi uma jogada muito rápida, o Mateuzinho veio correndo, tocou para a área de novo e o Guinegão fez o gol. Então, assim, tinha essa jogada que era clichê, hoje foi uma jogada clichê, toda hora a mesma jogada, e o Fernando Diniz não conseguiu corrigir, né, uma falha ali entre a zaga e o meio-campo do Vasco, né? Uma jogadinha ali na esquerda, que ele vinha com a bola, o time do Corinthians trabalhava a bola na direita, aí girava a bola lá na esquerda, pegava o Matheus Bidu toda hora sem marcação. O Diniz até chegou a chamar o Ryan ali no primeiro tempo, ali, deu uns break nele, para ele ficar mais atento na recomposição, porque o lateral do Corinthians estava passando toda hora e ele não estava voltando para recompor. Então, ele estava ali... Rapaz, vida de YouTube que mora em comunidade não é mole não. Vou te falar um negócio. Toda hora tem um motoqueiro que passa fazendo uma zoada, um cachorro latindo. Mas vamos dar prosseguimento. Então, o Pumita não podia sair porque o atacante vinha nas costas dele e o menino não estava voltando para recompor, então estava tendo espaço ali do lado direito defensivo do Vasco, que foi onde o Corinthians se deu bem. E saiu 2 gols por ali, uma jogada do Corinthians. O terceiro gol foi um escanteio que bateu ali no primeiro pau ali, foi até estranho, porque um monte de cara alto no primeiro pau, e o cara que fez o gol não tem tanta estatura assim. E o Vasco conseguiu fazer o segundo gol já no finalzinho, uma jogada do menino que estreou hoje, o colombiano. Fez uma jogadinha ali pela esquerda ali, tocou pro Ryan soltou-lhe a canhota, deu-lhe uma pedrada que o goleiro Hugo nem viu.
E foi assim o jogo do Vasco, mais uma vez o Vasco dando mole dentro de casa. Depois daquele jogo que o Vasco fez com o Santos, criou uma expectativa enorme na torcida vascaína, mas já vem de 2 resultados negativos aí. Não sei o que está acontecendo com o time do Vasco, o Vasco está jogando melhor fora. Só esse jogo do Juventude que o Vasco não performou bem, mas os melhores jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro foi fora. Foi contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Inter. O Vasco jogou pra caramba, mas o Inter conseguiu empatar no final ali com o Léo Jardim. Foi expulso. Mas o Vasco está jogando, por incrível que pareça, está jogando melhor fora do que em casa, que tem seu estádio, tem a sua torcida a favor, e o Vasco não consegue se impor. O único jogo que o Vasco jogou bem, jogou leve, jogou solto, se impôs, mandou o jogo todo e conseguiu construir uma boa vitória foi contra o CSA na Copa do Brasil. Beleza, rapaziada? Muito obrigado a todos que estão me seguindo. Lembrando sempre a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, dá aquela compartilhadazinha para dar aquela moralzona pro Pretinho de Bel. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Até o próximo vídeo. Valeu!